Bem-vindos a mais um Motorhubcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem curioso, porque dormir na infância nem sempre é só descansar, né? Na verdade, na infância, o sono está relacionado ao crescimento, à consolidação de memórias, de aprendizado. E a gente nem sempre fala sobre quem acorda quando a criança está acordada. Então, hoje a gente vai abordar esses dois lados aí. Isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre sono na infância, né? Também sobre o impacto que a privação do sono causa não só na criança, mas na família, considerando inclusive esse impacto na maternidade, né? Que é um dos aspectos mais difíceis e ao mesmo tempo negligenciados. Perfeito. Aí, para isso, a gente convidou duas pessoas bem queridas aqui. Camila Corrêa, pediatra. Ela tem expertise em sono aí, trabalha diretamente com isso. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. E nossa querida Isabela Pina, psiquiatra. Ela é preceptora da residência de psiquiatria do HC. Seja muito bem-vinda também, Obrigada. Isabela. Esse episódio chega para você em parceria com a Audiosonic Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. E aí, para começar com a nossa conversa um pouquinho, hoje a gente considera um conceito mais amplo de sono, que não apenas tratar os distúrbios, né? E aí, trazendo para um contexto pediátrico, quando a gente vai abordar o sono de uma criança, a gente também tem que considerar que essa criança ela não controla sozinha, ela está inserida dentro de um contexto que precisa ser levado em conta, que envolve a família, a escola, a comunidade, né? Até a questão socioeconômica, como é as condições de ruído, de luz, conforto que essa família, que essa criança está inserida. E, antes de tudo, é importante a gente saber por que é que a gente tem esse desejo tão grande de estar falando sobre sono, estudando sobre isso, né? Justamente por saber que um sono de qualidade é um pilar essencial e vai melhorar desfechos cognitivos, emocionais e de saúde física. E aí, Camila, eu queria saber um pouquinho o que é que acontece no corpo e no cérebro da criança enquanto ela dorme, né? Por que é tão importante a gente tratar o sono? Ai, maravilha, minha gente. Eu realmente, assim, sou apaixonada por sono infantil e eu vejo isso como ele tem impacto, né, no desenvolvimento das crianças. Mas o fato é que eu trago muito para as famílias a ideia do seguinte, que quando a gente dorme, é como se a gente estivesse dentro de uma biblioteca, né? Então, durante o dia, a criança está na atividade. E aí ela vai pegar livro, tirar livro, ela vai explorar aqueles livros, ela vai aprender com aqueles livros. E à noite, o caos foi feito, a biblioteca está toda bagunçada. E aí o que acontece? Quando a gente dorme, o bibliotecário chega para organizar o caos, né? E é isso que acontece quando a criança adormece. Então, ela vai ter aquele momento de organização. Então, esse livro é interessante? Eu acho que sim. Vamos colocar aqui de volta? É a poda, né? A poda sináptica vai se dando. Aquele livro aqui, ela usou tanto durante o dia, acho que seria interessante ficar num lugar mais acessível. Então, vai mostrando conexões cerebrais que vão se dando, aquelas ali precisam ser reforçadas. Então, esse trabalho, ele vai se dando ao longo da noite. E o que acontece? O corpo, ele aproveita esse silêncio para justamente fazer com que esse corpo também se desenvolva. A criança cresça, não é? As células, elas se multipliquem. Então, ela passa por um processo de acionar a cascata hormonal. A gente é médico, sabe que nada paga uma noite de sono mal dormida, né, minha gente? Nada paga. Então, é a melatonina maravilhosa que vai acionar essa cascata, que vai fazer assim, é como se estivesse numa corrida, né? Já um outro exemplo. Tá lá todo mundo se preparando para correr, tem uma pessoa botando o sapato, outra pessoa calçando a meia, e a melatonina vai dizer, bora simbora que o jogo começou. Então, é a noite que vai fazer isso acontecer. Então, durante a noite, a gente tem essa organização desse cenário para que durante o dia o ciclo se reinicie. Para que durante o dia essa criança novamente entre nessa biblioteca, explore esses livros e o boom que é do desenvolvimento nesse primeiro ano de vida. Então, eu costumo trazer muito essa analogia e ela tende a ter um impacto muito bom, porque a gente passa a entender que o sono é um processo ativo. Né? O cérebro está em atividade e a gente não está descansando. Pelo contrário, o trabalho é muito grande. E no primeiro ano de vida, a criança passa mais tempo dormindo do que acordada. Então, o trabalho é muito intenso. À noite, ela precisa ser protegida. No primeiro ano está se desenvolvendo aquele cérebro enquanto ela dorme, não é somente também havendo a consolidação da memória, é um crescimento de células neuronais, né? Isso nessa fase, né? E quando é que se estabelece realmente essa organização do sono? E que fatores podem interferir nessa organização, Camila? Perfeito. A gente sabe que até o terceiro mês de vida, o ciclo ele é ultradiano, né? Então, a gente tem várias 24 horas na nossa 24 horas do dia.
Então, a criança ela não tem muito essa conexão com o mundo, com o meio ambiente ainda tão forte. A melatonina maravilhosa, ela recebe pelo leite materno. Então, ela está ainda fazendo essas conexões. A partir do 3º mês, esse sono já começa a ter um padrão de sono, vigília mais semelhante ao nosso. Ela já consegue concentrar mais sono durante a noite, não é? Mas é entre o 6º e o 12º mês que esse sono efetivamente vai se consolidar. Pediatra adora marco, né? Então, existem 2 marcos do sono, que é a consolidação e a regulação. Que é a criança iniciar esse processo sem ajuda, sem um botãozinho externo, ela consegue se autorregular, se autoninar. Então, isso é a consolidação. E a regulação, ela passa períodos maiores de sono contínuo à noite. Então, entre o 6º e o 12º mês, a nossa expectativa é que esses marcos sejam atingidos. Depois disso, se essa criança tem alguma dificuldade, a gente precisa avaliar, né? Tem um alerta, a gente tem que estimular. Então, sem dúvida, essa evolução vai se dando, mas até o 5º ano de vida, esse córtex ele ainda está em amadurecimento. Então, passa também pelas influências desse ambiente, do comportamento, das próprias conexões, para que efetivamente esse sono ele se feche num processo ainda mais semelhante ao do adulto, não é? E aí existem vários fatores que vão influenciar esse processo, a gente sabe disso. O ambiente é uma coisa que precisa ser previsível, previsibilidade é tudo. Eu costumo dizer que crianças são afeitas à rotina. Rotina ela não existe para escravizar ninguém, pelo contrário, essa previsibilidade estabiliza, ela traz segurança. A calma, né? A calma total. Então, isso é um fator que vai ajudar a gente. Pais regulados, não é? Porque a gente sabe que quando a gente não está bem, a casa não funciona e essa criança ela tende a ser esponja da gente. Então, isso também é algo que vai influenciar nesse comportamento. E, sem dúvida, também a condução, né? A gente alinhar essas expectativas desse desenvolvimento. Veja, a criança ela está explorando o mundo, ela está testando a força. O ritmo da criança não é o mesmo ritmo da gente, frenético, das luzes, das telas. Então, ela precisa de tempo para amadurecer, ela precisa de tempo. Então, às vezes, esse descompasso entre o meu relógio biológico e o relógio social pode ser um empecilho para esse desenvolvimento. Então, a gente está aí alinhado em relação a isso, sensível em relação a isso, para que a gente possa organizar esses pilares, ele tende a fazer com que floresça esse desenvolvimento de forma mais natural. Nossa. E assim, o que me chama a atenção também é que na nossa área, puxando a sardinha, né? O sono é uma coisa tão importante. Já tem tantos outros fatores externos, comportamentais, ambientais, que podem influenciar na qualidade desse sono. E aí, quando vem ali uma doença respiratória, obstrutiva, que passa despercebida, isso desorganiza tanto, né? Aquela possibilidade que aquela criança tinha de ter uma noite de qualidade, né? Vai para água abaixo. Porque o que a gente vê muito, né? São sintomas noturnos, claro, que mais procuram a gente lá no consultório é uma criança que está roncando, respirando de boca aberta, com obstrução nasal, mas que muitas vezes a gente vê outras crianças que perdem de serem triadas para essas doenças respiratórias do sono com sintomas diurnos ali, alterações comportamentais, que na criança dificilmente vai apresentar sonolência. Geralmente é o oposto, né? Aquela irritabilidade, aquela desatenção às vezes, né? Então até existem alguns estudos mostrando que as crianças com distúrbios respiratórios do sono têm mais probabilidade de receberem um diagnóstico de TDAH, né? E que a gente vê que tratando, e não necessariamente com cirurgia, tem uma melhora em vários scores, né, de comportamento. Então, eu acho que é super importante lembrar para todo mundo que atende criança que se tem algo também no comportamento, no desempenho escolar, no crescimento, né, até crianças com déficit de crescimento têm que ser triadas para distúrbios do sono, porque realmente isso pode atrapalhar, né, impactar toda essa... E é bem nessa faixa fisiologia etária em que a gente está tentando consolidar o sono que começam a aparecer a rinite, aumento de adenoide. Exato, então ainda a marcha tópica ali é bem a no marcha momento. tópica, isso então coincide com essa fase em que a gente está tentando estabelecer um padrão e o padrão às vezes não se estabelece porque a criança realmente ainda não está respirando como ela precisa, desenvolvendo bem essa noite de Hoje sono. eu trabalho basicamente com insônia comportamental. E muitas vezes o que eu trago para as famílias, eu faço uma triagem, é justamente isso. Se a gente tem algum fator, alguma comorbidade que não foi vista, uma apneia, enfim, não adianta você ficar pensando que é só o comportamento. A gente precisa ver a base, o que é que está fazendo essa criança despertar tanto à noite. Então, sem dúvida, essa avaliação da gente, o pediatra tem que andar de mão dada com o otorrino, porque realmente vai ter diferença. E é tão simples às vezes, né? Basta conversar, questionar, Passa muito tempo de boca um aberta. vídeo, das vezes, porque às vezes não dorme no mesmo quarto, ok, mas espera-se, mas às vezes faz um vídeo dormindo, né?
E é super importante e fácil, né? Sim. Fazer essa triagem. E Isabela, trazendo a gente aqui para um outro lado desse problema, né? A gente tem aí, às vezes, uma mãe com um bebê, ou às vezes até uma criança que já não é mais um bebê, mas é aquela criança que está dormindo na cama dela, que está atrapalhando a noite de sono, que está perturbando um pouco aquela necessidade da mãe de dormir, porque ela também precisa dormir, né? E quando é que a coisa muda de ser um cansaço para ser algo realmente patológico, algum problema de saúde para essa mãe? O que é que a ciência fala sobre isso? Conta um pouquinho para a gente, a visão aí da psiquiatria para essas situações. Vai ter todo um processo, né, de acomodação. Essa família vai receber uma criança e vai organizar-se em torno disso, né? E a gente fala mãe, mas a gente tenta também trazer isso para o cuidador principal. Perfeito. É que hoje a gente tem várias conformações de família e às vezes não é necessariamente a mãe, é uma avó, é um tio, é o pai, enfim. E esse cuidador, mas tem um cuidador principal, e muitas vezes é a mãe, né? E que no início vai precisar ser mais demandada, porque a criança vai precisar do contato, do afeto, se está amamentando, vai precisar de mais atenção, mais tempo. E aí essa mãe precisa muito nesse início de uma rede de apoio. Eu acho que é a coisa mais fundamental, além, claro, de se já tinha algum transtorno mental, alguma ansiedade, insônia, depressão prévia, né? Isso precisa ser bem observado durante a gestação, no pré-natal, porque isso pode ser agravado tanto durante a gestação como principalmente no pós-parto, né? É um período de vulnerabilidade também hormonal para a mulher. Então, essa mulher já vai estar com essa vulnerabilidade de, inclusive, abrir quadros, por exemplo, de mania, né, de psicose puerperal, pela idade e pela questão da oscilações muito grande de hormônios, e ainda vai ter a privação de sono junto, né? Então, são dois cuidados. Acho que já tem um diagnóstico, que precisam ser acompanhadas adequadamente, porque muitas vezes elas descobrem que estão grávidas e aí alguns obstetras acabam suspendendo as medicações, ou elas mesmas suspendem algumas medicações psiquiátricas por conta própria, por medo, né, de estar Essa sonolência, trazendo... né? Que às vezes também gera. Atrapalhar o bebê. Isso, e principalmente no desenvolvimento. As mães têm muito receio disso, né? Atrapalhar no desenvolvimento, de perda gestacional. Sai algumas coisas sobre autismo ser causado por ISRS, no inibidor de recaptação de serotonina. Aí os estudos não mostram isso, mas existe ainda esse mito, muitas vezes, de que as medicações provocam. Então, as mães chegam, realmente, suspendem a medicação e, às vezes, tem um episódio mais grave. E aí, no pós-parto, quando juntar, já tendo um transtorno, com as privações, né, de sono, com as demandas com um filho, com todo esse processo novo e a questão hormonal, aí realmente é um processo muito difícil, né, muito vulnerável. E as que não têm podem começar a abrir. Então, além desse cuidado especial no pré-natal e no pós-parto, a questão da rede de apoio. Então, ter pessoas que possam, e aí pessoas pagas ou não pagas, né? Pode ser uma babá, pode ser as avós, os tios, enfim, quanto mais pessoas essa mãe puder contar para deixar o filho, né? Amamenta e vai conseguir tirar um cochilo, nesse primeiro, até principalmente esses 3 primeiros meses, né? Até da extragestação. Esse bebê está muito precisando da mãe para poder ter guias de como é que é o sono, né? Essa mãe é mais demandada nesse início e é o período mais importante para que ela aos poucos consiga voltar a um funcionamento, consiga voltar a trabalhar, a ter os interesses dela, né? Sim. E eu queria até aproveitar para perguntar como foi para vocês, né, esse momento. Eu sei que vocês costumam escutar que é uma fase que passa, etc. Mas como é que foi esse momento, assim, de exaustão? Vocês Que aqui, na chegaram verdade, aí? temos 2 mães acima, antes de médica, somos 3, né? Mas verdade. entrevistando 2. Foi bem pesado, né? Obrigada, mas tu venceu, né, Bela? Camila já está na terceira, né? Pois é. Terceira experiência, só tenho uma. Olha só. Mas é pesado porque realmente a questão da privação, a questão da demanda, a questão de... Também tem a questão que a gente fala de um blues puerperal, né? Que é aquela logo após o nascimento, muitas mulheres passam. É um período de mais chorosa, mais triste, e aí vem aquela sensação de culpa porque deveria estar feliz. E aí é culpa, né? Culpa é a palavra que define principalmente a mãe. É culpa porque não está dando melhor, é culpa porque eu devia estar feliz porque meu filho nasceu e eu estou me sentindo triste. Então eu passei por isso um pouquinho no início, Quanto tempo dura o blues, perdão? até uns 15 dias, Ah, até uns umas 15, 2 semanas, que é mais uma questão hormonal mesmo. certo. Quando esse blues assim é mais intenso,
ou passa mais tempo, ou tem outros sintomas de isolamento, às vezes de rejeição do filho, não quer se comunicar, e a gente tem que pensar se não está entrando numa depressão pós-parto, que é muito comum, e aí as mães ficam mais culpadas ainda, sem entender esse O que está sentimento, acontecendo, né? como se fosse uma culpa delas por isso. E aí quem vê essas mães, o psiquiatra só se alguém diagnosticar, quem vê mais é o pediatra. É o pediatra do bebê que vai acompanhar esse RN e até mais importante de entender esses processos, né, no pós-natal, que identificar e encaminhar para devido cuidado, né, e suporte psiquiátrico e ou psicológico, né. E para mim então foi difícil, mas demais, superado. ajuda. O tempo Teve ajuda. minha ajuda, o tempo ajuda, as A rede pessoas ajuda. ajudam. Então, Maravilha. o mais importante eu vejo é esse apoio, né? Porque hoje a gente está muito nesse individualismo, né? Cada um assim, a gente não sabe nem quem é o vizinho, não pode contar com a comunidade do lado. E nós, seres humanos, somos criados para ser social. Então, ter pessoas ao redor, então a gente vai numa cidade interior é mais fácil, né? O vizinho dá uma olhada no menino, quando você vai ali fazer uma coisa, tomar um banho. Aqui é mais difícil. Mas essa rede de apoio é fundamental para essa mulher voltar a se identificar como mulher e conseguir fazer esse vínculo com o bebê. Ninguém nasce, né? A mãe se torna após esse nascimento. Esse vínculo vai precisar ser estabelecido, né? É todo um processo intenso. Mas é muito bom, né? É delicioso. Eu lembro que quando a gente chegou da maternidade, meu esposo, aí ele só vou lá fazer a certidão. Era tipo na esquina de casa. E aí eu fiquei com ele no colo, assim, Francisco, meu primeiro filho. Quando ele saiu, meu Deus do céu, era uma. Disse, calma, eu não sei o que eu vou fazer com esse menino. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu tava terminando a residência de pediatria. Quantas crianças eu já vi na minha vida? Eu escolhi pediatria. Você fica assim, calma, o que é que eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu lembro quando ele voltou, eu tava ainda paralisada e ele tava tranquilo, ele não tava chorando, nada, era só aquela sensação assim, tipo, agora eu caí na real, porque eu cheguei em casa, né? Lá na maternidade, querendo ou não, tem as outras mãos que vão ajudando você, e aí você toma posse daquilo ali. E aí eu vivi com o meu primeiro filho, e que foi definidor para a minha prática clínica hoje, a privação de sono. Né? Então, eu tinha uma criança que acordava a cada hora ao nascimento e que foi evoluindo para acordar assim a cada 2 horas, mas assim nunca dormiu mais do que isso. Isso ele já tinha 5 meses. Então, ele fragmentava muito à noite. E eu ficava na tabelinha com meu esposo, a gente se dividindo. Ele, na época, porque o homem não tem tanto tempo de permanência em casa, então voltou para a realidade de uma residência de clínica médica, que a gente sabe que residência não é uma fase fácil para a gente. Então, muitas demandas. E na época, quando meu filho estava com 5 meses, acordando várias vezes à noite, mamando várias vezes à noite, e eu já não sabia mais o que fazer, porque ele não ganhava peso, a culpa da mãe, eu não produzo leite, vamos fazer o quê, né? Oh, meu Deus. Aí foi quando eu disse assim, calma, como é que eu vou voltar a trabalhar no próximo mês? Se Francisco acorda tantas vezes ainda à noite, isso é incompatível à conclusão da minha residência médica. E aí, na época, meu marido, claro que você vai voltar, eu vou ficar com ele, eu tranco a residência, depois eu faço. É assim, caos, né? E ele disse, você precisa terminar agora, porque se a gente perder esse time, realmente, né, pra mulher é sempre mais difícil, porque a gente se cobra estar presente em casa. E aí foi quando deu uma virada de chave, porque eu disse, isso não é normal. Na época teve um congresso de pediatria online, porque Francisco nasceu em plena pandemia, então a forma que a gente tinha de adquirir conhecimento era assim. E na época, a doutora Adélia, neuropediatra, ela abordava justamente esse tema na palestra dela, porque meu filho não dorme. Eu disse, essa eu quero saber. Porque eu não sei também porque ele não dorme. E aí foi quando eu fui percebendo que, assim, nunca é por maldade. A mãe faz porque ela tem um instinto muitas vezes, de reação ao comportamento do filho. E aí é nesse papel, nesse momento que o pediatra, ou na verdade, aquela pessoa que está perto, ela precisa ajudar a orientar. Porque eu reagia ao comportamento dele. Então, se ele chorava, eu estava ali do lado, eu pegava imediatamente, e eu botava o peito na boca dele, e assim a gente ia fazendo uma associação. A gente teve uma vez que eu viajei, eu precisei comprar uma cadeira de balanço, porque ele só dormia sendo balançado. Meu marido, em pleno domingo, foi bater na casa do... você pode abrir a sua loja para poder vender a cadeira de balanço. Então, assim, foi quando eu percebi que eu dava para ele recursos onde ele podia encontrar recursos em si. E aí foi quando eu passei a entender esse universo do sono, trazendo para ele ferramentas para que ele percebesse que ele era capaz e que eu ia estar do lado, eu não ia sair de perto, mas que
o meu papel era caminhar ao lado e não fazer por ele o que ele já conseguia. E aí, quando a gente reorganizou a rotina, enfim, muitas coisas que eu achava que sabia e não sabia, ele passou a dormir super bem. Hoje tem 5 anos, é uma criança super saudável. Eu não lembro a vez que acordou à noite, acho que acorda quando tá doente, e é isso, a vida acontecendo, um pesadelo, mas o sono desde o 5º mês de vida, um sono estável, e a minha profissão sendo devolvida à clareza, né, enfim. Realmente é uma fase muito difícil, mas se a gente tiver uma orientação adequada, eu acho que a gente tende a entender o que é que a gente consegue tolerar e o que é que a gente vai precisar, de fato, enfrentar a cada momento, né? E vai alinhando as expectativas. Legal. É a tua própria experiência pessoal Pois é. influenciando na profissão, Total. né? E não tem como não ser assim. É. Na verdade, eu acho que o curioso é quando a gente olha para a mãe e vê a privação de sono, a gente perceber que não é cansaço apenas. Na verdade, a privação de sono é um diagnóstico. Ela está privada de sono, isso é um problema para ela, de saúde mesmo, né? Está interferindo ali na memória, está interferindo ali na paciência que ela vai ter com aquele bebê, na forma como ela vai tomar decisões. Então, é como se a gente precisasse olhar para o sono da mãe, o sono do cuidador principal, como um termômetro da saúde familiar, né? Sim. Porque isso vai transformar totalmente o ambiente, até o próprio filho. Aí você percebeu que você não ia conseguir dar conta do trabalho sem dormir bem, então alguma coisa eu vou ter que fazer. E é a partir daí que a gente começa a transformar aquela criança, né? Sabendo Sim. que esse vínculo precisa existir, né? Total. E sobre, assim, essa fase que melhora, o que é que você percebe de mudança na família, na mãe mais especificamente, e nos cuidadores principais? Eu digo para os pais que eu queria tirar uma foto deles quando eles me encontram antes da gente começar um processo assim educacional do sono e uma foto depois, fazer uma depois. Mas tem médico que não pode fazer isso, né? Mas é muito interessante, né? Porque elas têm de volta algo que é a presença. Então, é impressionante, assim, é como se fosse devolvido, assim, a esperança para essa família. É algo de saúde emocional mesmo, é um espírito diferente. Porque, primeiro, que a gente tira ela daquela culpa de que eu não dou conta, eu não consigo resolver, meu filho não dorme por causa de mim, porque eu não sei colocá-lo para dormir. E aí, no momento em que ela toma posse disso, primeiro porque a privação de sono fragmenta tudo, né? Então, o juízo de valor já está fragmentado, ela não consegue ter muita assim, clareza nas decisões, passa a trabalhar no piloto automático. Né? Então você vai só reagindo. O cortisol está lá em cima, porque de fato está sempre em alerta. O menino chorou, a gente já tá. O peito já jorra leite. Então, assim, é toda uma fisiologia por trás, é toda uma mente que também trabalha nesse processo. E aí, no momento em que essa mãe volta a dormir, primeiro que a gente consegue perceber também a reintrodução, muitas vezes, do pai. Minha gente teve um pai que disse para mim assim uma vez, ele disse, Camila, eu estava preparado para não dormir, mas eu não estava preparado para o meu filho me odiar, porque eu tento colocá-lo para dormir e é um desespero, ele só aceita a mãe. Eu sabia que eu não ia dormir, mas assim, meu filho não me querer, isso é demais. E aí você tem que ir trabalhando, porque o que está acontecendo? E aí no momento em que essa criança começa a entender que ela é capaz, essa família começa a ver como é que esse organismo funciona de maneira natural, o pai também passa a ser reintroduzido nesse processo. Isso é lindo, porque família é algo... Meu Deus, é muito bom ser família. E muitas vezes isso está partido, fragmentado, porque a privação de sono fez isso. Então, a grande maior parte de separações acontecem até o 6º mês de vida do bebê. E faz sentido, porque a gente era de um jeito antes de casar, e aí casa, e aí vem uma criança, sei lá, você pode até programar, porque tudo na nossa vida hoje é planejado. Mas aquela criança chegou, quebrou seus planos. E às vezes a conversa já não é mais a mesma, a vida conjugal não é mais a mesma. E você começa a se estranhar. Pô, mas era o amor da minha vida. E de repente, mas o amor da minha vida não é meu filho? Mas não é para colocar em xeque esse eu te amo de carne e osso que vocês se deram, né? E eu acho que a privação de sono traz isso. E aí no momento em que esse sono é resgatado, essa família também é resgatada. E para a saúde dessa criança, isso é fundamental, né? Então, esses pais, eles precisam se amar, esses pais, eles precisam estar bem para bem cuidar. O vínculo fica muito mais forte. Então, você passa realmente a sair desse piloto automático para fazer uma coisa muito mais orgânica. Eu costumo dizer que na criação dos filhos, nesse processo formativo, a gente não pode apenas reagir, a gente precisa agir. E é justamente com isso, né, com esse alinhamento de expectativas, que a gente consegue organizar o caminho, porque dá para ser a maternidade, claro que ela vai ter seus desafios, mas não precisa ser o padecer do paraíso. Não precisa ser assim.
sabe? Eu acho que a gente só precisa realmente organizar. E aí, de fato, eu vejo uma retomada, assim, pô, eu sou essa, apesar do meu filho, e que bom que eu tenho meu filho, porque ele vai caminhar comigo. A gente tem várias vocações, né? Um chamado para o trabalho, um chamado para casa, e isso passa a ser mais clareado quando o sono é devolvido. Massa. A gente vive um pouco dessa experiência quando, por exemplo, a gente opera uma criança que estava ali com uma adenoide imensa, a família estava, meu Deus, ele vai morrer à noite porque ele se sufoca, nananã. Quando a gente opera, na mesma semana, doutora, ele dormiu tão bem, o ar é outro. É exatamente, a energia da família muda. Uma experiência vê que uma todas as sensação muito otorrinos boa. passam. É a mensagem da mãe, o comentário assim. Eu agora tô preocupada porque eu tenho que ficar olhando pra ver se ele tá dormindo, que não tá fazendo barulho nem hoje. Mas é pra ser assim, é pra ser um sono tranquilo, né? Exatamente. A saúde da família realmente modifica. Mas e aí, olhando, quando isso não acontece, Isabela? Quando a mãe realmente entra em exaustão, a coisa está demorando a se organizar, ela não sabe que caminhos trilhar, não chegou aí em Camila para conseguir uma boa orientação, e isso está perdurando mais tempo. Quais são as estratégias para abordar essa mãe? O que é que a gente pode indicar? Psicoterapia? O que é que se faz na prática? Medicação logo de cara? Como é a vivência em relação a isso? Só completando a questão anterior, a gente também não acredita muito que vai dar certo, né? A gente fica assim, vai dormir sozinha, acorda 4, 5 vezes para mamar e vai ficar dormindo sozinha. Não, não vai acontecer isso, não. A minha bebê hoje vai pro quarto, já tá na hora de dormir, ela vai, deita, fica cantando lá e depois dorme. Mas ela acordava bastante, né? Camila que me ajudou nesse processo aí. Caminhamos juntas. Então, tem quando a gente fala hoje tem um termo, né? Burnout materno, né? Não é um termo assim médico, não é um termo que tem esse diagnóstico. O burnout é para ser realmente relacionado com o trabalho, digamos assim, oficial, né? Excluindo o trabalho materno, mas a gente vê muito isso na prática, né? Não só, e aí entra uma questão de gênero também. Porque essa mulher ela não está só sobrecarregada com o filho, né? Ela está muitas vezes sobrecarregada com a demanda da casa, com o trabalho, né? Em gerir tudo isso, em dar conta do casamento, em dar conta do desenvolvimento dessa criança, das vacinas, do Do cuidado pediatra. consigo, que as pessoas também cobram, né? E aí Academia, acaba deixando um tudo em pouco, cima. né? Se deixando de lado algumas coisas, outras coisas, aparência tentando mais. Então, é muita coisa, tem sempre aquelas figuras, né? Da mulher equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. E uma hora esses pratos vão cair. E aí tem cunhado esse termo para chamar atenção, né? Legal. Mais uma vez, tem a questão da rede de apoio, trazer os pais, outras pessoas para ajudarem nisso, para a mulher ter um tempo. Porque também é questão de culpa, é outra coisa, volta a culpa, porque é a palavra que a gente escuta muito. Porque eu estou trabalhando e não estou com meu filho, né? Porque é que eu estou, sei lá, vou tirar um final de semana com meu marido e vou deixar meu filho em casa. Então, tudo isso demanda muito emocionalmente da mulher. Então, se for apenas, entre aspas, uma exaustão, um burnout, digamos assim, tem algumas técnicas de relaxamento, meditação. Acho que a meditação é uma coisa muito interessante. Porque ela ajuda você a se conectar com o momento presente, com as suas necessidades, a observar o seu corpo, a entender as suas necessidades e também ajuda na questão de relaxamento. Então, meditação é algo que eu oriento na prática. A gente tem, inclusive, muitos estudos hoje na psiquiatria com práticas e técnicas de meditação, né? Além da questão de que as pessoas pensam que meditar é parar no canto e não pensar em nada. Só que a mente da gente, ela está sempre em movimento. O movimento é o natural da mente. Então, as pessoas precisam ser bem orientadas em relação a isso também, para as expectativas, né? Além de momentos de lazer, e aí entra, quando eu gosto muito de citar um pediatra, psicanalista, né, o Winnicott, que, enfim, é uma pessoa maravilhosa, foi uma pessoa maravilhosa. E ele trazia o conceito da mãe suficientemente boa, né, aqui em português. E isso é muito importante a gente trazer para essa mulher. Você não precisa ser perfeita, porque nenhum ser humano é. Você não precisa passar para o seu filho a perfeição sempre. Você precisa ser suficientemente boa, ser presente e ter essa conexão que vai indicando as necessidades, né? Então, ter um momento de lazer, um momento de autocuidado. Se for para o trabalho, tentar ter um planejamento para esse retorno. Então, entre todas as questões de políticas,
públicas, como é que a sociedade entende essa mulher também, né? Tipo, licença maternidade, tem um período, e depois em alguns lugares, lá no HC, por exemplo, você fica amamentando até 1 ano, tem 1 hora a menos para você amamentar. Então, Legal. tem algumas coisas que a gente pode fazer como sociedade para reduzir um pouco essa carga materna. E aí a gente tem que ter cuidado, porque isso pode realmente, esse estresse, privação de sono, ansiedade, preocupação, cobrança, isso pode vir a desenvolver um transtorno mental. E aí, quando entra no transtorno mental os mais comuns, depressão e ansiedade, aí sim a gente pode, avaliando os casos, se tem indicação de uma medicação específica ou indicar uma psicoterapia. Vai depender da gravidade, da influência nisso no dia a dia, na funcionalidade dessas pessoas. Então, acho que é mais ou menos por aí. Massa. Legal. E até licença médica, vocês chegam em alguns casos a precisar, em Sim, casos sim. mais graves? Os casos mais Porque eu graves. fico pensando assim, existe algo fisiológico, né, de organização, de tempo da criança se adaptar, mas também existem coisas patológicas, tem situações patológicas em que a criança vai ter distúrbios que não necessariamente tão simples como a hipertrofia de adenoide, mas que podem levar ela a ter um sono pior, né? Então eu fico me perguntando nesses casos em que não melhora, como é que é a vida dessa família, né? Eu penso muito quando a mãe não tem uma rede de apoio, porque às vezes a mãe tá num outro estado, se mudou para fazer alguma coisa do Isso. trabalho, não achou uma babá, não tem uma família perto, não tem aquela amiga que também é difícil você como amiga se dispor a Deixar a sua deixar família, suas sua coisas. rotina. A gente sabe que é intenso, né, o cuidado com a criança. Então, às vezes tem mãe que realmente não tem rede de apoio, né? E aí eu fico, poxa, deve ser um desafio. Encontrar a rede de apoio paga também é um desafio. É deixar na creche, aí vem a culpa, ele tá pequenininho, tá na creche. É sempre tão difícil, né? Realmente são muitas Entra nas decisões. escolinhas, vem as IVAs, É. uma atrás da outra. São decisões no momento em que a mulher tá péssima para fazer decisão, né? E que ela tá realmente frágil, né? E aí realmente é um momento delicado, eu acho que por isso tudo, né? Aliás, por várias coisas. Tem um outro livro que eu também acho interessante, é de um psicanalista, a Vera Iaconelli, que ela trabalha muito com a questão de parentalidade, e é o Manifesto Antimaternalista. Ela vem fazer uma revisão histórica, cultural, de como a mulher foi colocada nesse papel da maternagem, que não é necessariamente um instinto, não é necessariamente algo biologicamente dado, que é uma coisa construída. E que como a gente vai se comportar em relação às próximas gerações, porque a parentalidade é isso. É como nós, como pessoas, como sociedade, vamos ajudar as próximas gerações. E aí ela coloca muito essa importância da sociedade como um todo, né, para cuidar de uma criança. Tem até o ditado africano que eu acho que todo mundo já ouviu, que para criar uma criança precisa de uma aldeia. É nessa sensação de conexão e de entender que a criança precisa do cuidador principal, precisa dessa relação de apego seguro, mas precisa também de uma comunidade que ajude a mãe, o bebê, para que eles consigam construir esse vínculo, né? Então, numa família com pai, com avós, famílias grandes que antes viviam muito juntas, era mais fácil isso acontecer. Hoje é mais difícil. E aí entra a questão, vou pagar uma babá. Babá é difícil, você fica com medo de colocar uma pessoa. A gente vê várias histórias, né, de dar remédio para o menino dormir, de bater. A gente fica pensando nessas coisas, vai pontuando se é melhor botar numa creche. Depende muito se você vai ter uma licença de 4 meses ou de 6 meses, dependendo do seu trabalho. Então, tem mulheres que com 4 meses ainda está assim, a amamentação é exclusiva e tem que voltar para o trabalho. Então, tem que ainda fazer o desmame, guardar esse leite, levar o leite e tal. Aí chega, opta por uma creche. Mas você botou seu filho tão pequeno numa creche, não era para você estar em casa cuidando. Então, a mulher saiu de casa, né, para trabalhar, mas outras pessoas precisam entrar em casa para ajudar a criança. Porque a criança precisa dessa atenção nesse início, não é para tudo. Então, atenção o tempo inteiro. Então, nós, como profissionais de saúde, precisamos também trazer isso para a família quando chega, né? Que é para ser um conjunto. Porque a mulher só, sendo a principal cuidadora, ela não vai aguentar. É muito difícil. É né? adoecedor, né? É adoecedor. E na É minha uma demanda muito prática, grande. na minha prática, eu vejo que quando você consegue dar para aquela criança autonomias, por exemplo, quanto mais o corpo cicla, mais ele aprende a ser cíclico. Então, uma criança, a partir do 3º mês, ela já consegue ter soninhos dentro de previsibilidade, de momentos esperados. Então, isso já é para a mulher, para a família, na verdade, uma segurança. Pô, eu sei que naquela hora meu filho vai descansar. Eu sei que naquela hora ele vai acordar, vai comer. Tá, ele pode não aceitar tão bem, isso aí a gente sabe que tem as variações,
Mas essa previsibilidade também dá uma segurança para ela. Foi isso que Sim. aconteceu quando eu voltei para o trabalho, quando eu voltei para o hospital. Pô, eu sabia que quando desse tal horáriozinho, meu filho ia dormir, ele ia acordar, ele ia comer. Então, por mais que eu me culpasse por estar trabalhando, culpa irreal, eu me sentia feliz porque eu sabia que ele estava vivendo bem o dia, apesar de eu não estar com ele. Então, essas pequenas autonomias que a gente vai construindo também vai dando pra gente, acho que uma sensação assim mais de segurança. Pô, tô fazendo o melhor que eu posso, né? É mais ou menos o que eu fiz, assim, quando eu comecei, né, uns Sim. 4 meses da minha filha, foi justamente assim, quando eu for pro trabalho, eu vou deixar ela pronta, né? Isso. Ela vai ter a soneca dela em tal horário, vai comer em tal horário. Porque a gente tem muito uma ideia de que rotina é algo ruim. Mas eu digo isso não só para os pacientes na infância, mas os adultos também. A gente precisa ter uma rotina mais ou menos estruturada para conseguir encaixar as atividades de exercício, autocuidado, alimentação adequada, lazer, trabalho. Se a gente tem um horário para dormir, acordar e tudo mais, isso vai ter também um prejuízo. E aí tem uma coisa que eu vejo muito também, que é assim, o bebê começou, ficou mais velho, tá dormindo a noite toda, a mãe não consegue dormir, e aí começa a aparecer a insônia É materna. verdade. Então, muita, assim, a grande maioria das mulheres, quando você vai ver, o histórico de insônia foi logo no período pós-gestacional, pós-peral. Começou nessa privação de sono, depois começou a não conseguir dormir, ligada, né, no que está acontecendo, muito ativa, qualquer barulho. Tendo muito comum. Minha filha tem 2 anos, mas eu não consigo dormir, não consigo relaxar, porque eu estou sempre ativa. E aí entra uma insônia crônica, que é o fator de risco para o aparecimento de vários outros transtornos, né? E às vezes a gente tem que entrar com medicação. Mas a gente sabe que insônia, basicamente, o tratamento é para ser comportamental. A primeira linha é uma terapia cognitivo comportamental para insônia. Então, essa mulher ter uma rotina de sono e a higiene do sono adequada para que ela consiga voltar a dormir. E às vezes a gente tem que entrar com medicação para uma ansiedade, uma depressão. Então, isso é bastante comum. A gente vê os viciados, né, em Rivotril e tudo mais, quando vê, muitas vezes, entrou nesse período, não estou conseguindo dormir, e ficou aí por um bom tempo, né? E que é importante é a pessoa procurar ajuda, né? Porque só ficar renovando essas medicações é um perigo. É. Entrando um pouquinho agora nessa parte de sono, rotina que a gente vem falando e autocuidado. Camila, como é que um pediatra pode orientar uma família, né, que está passando por alguma... Não que esteja passando, acho que toda família precisa dessa orientação, mesmo que não tenha uma queixa, a estabelecer uma rotina de sono de forma consistente, mas sem culpa, né? Primeiro a gente tem que desconstruir a culpa, né? É. Trazer para os pais que, ó, tem coisa que a gente vai alinhar as expectativas, tem coisas que a gente vai precisar realmente respeitar o tempo natural. A estrogestação é um desafio, tem coisas que a gente consegue fazer? Tem, mas a rigor vai ser um período desafiador, é mamando mesmo, a criança pode mamar 12 vezes nas 24 horas, é o UpToDate dizendo isso pra gente, depois melhora, vai diminuir para 8, 9 vezes, mas o fato é que há uma demanda muito grande. Eu acho que o papel do pediatra é ajudar esses pais a entenderem essa progressão. Eu costumo dizer muito assim que dá para a gente organizar em 3 pilares: rotina, ritual e autonomia. Então, a rotina é o caminho que vai ser percorrido todos os dias, é o trilho do trem. Então, a criança tem algo certo que vai acontecer. Então, ela tem a alimentação que vai acontecer em um determinado horário, ela tem o sono que vai acontecer em determinado horário, ela dorme em determinado lugar, ela come em determinado lugar. Isso não é bobagem, isso são os icebergs, são os marcadores biológicos. Então faz sentido, nós somos cíclicos, né? Então é preciso que haja essa rotina estruturada. Claro, uma pequena variaçãozinha de um dia, na verdade, nos finais de semana, isso é natural, um dia típico, mas é preciso que esse trilho ele esteja bem feito, né? Digo para os pais muito também que a ideia de construção de rotina não é a gente construir higiene do sono noturna. Vou fazer tudo aqui perfeito. Criança não dorme porque ela tem rotina de sono perfeita. Ela dorme porque ela tem segurança emocional. Ela dorme porque ela sabe que o papai tá aqui, ele vai sair, ele vai voltar. A mamãe tá aqui, ela vai voltar. Então, é isso que a gente tem que construir com essa criança. Essa segurança emocional. Então, isso se dá durante o dia. Então, o dia constrói a noite. Inclusive, hoje, a gente não fala tanto mais em higiene de sono. A gente fala em higiene circadiana, né? Circa ao redor do dia, porque o dia vai preparar a noite. E a gente sabe bem isso. É um dia bem gerenciado, um dia bem feito, ele tende a impactar muito positivamente na qualidade do sono noturno. Então, rotina é uma coisa que precisa estar ali bem estruturada. O ritual. O que é o ritual? É aquilo que está ali pertinho da hora de dormir. Ou seja, eu estou na estação de trem esperando o trem chegar para embarcar no trem. O que é que faz eu entrar nesse trem?
essa criança, ela sabe entrar no trem sozinha? Ou essa criança precisa que eu coloque ela dentro do trem? Então, a gente precisa tentar fazer coisas que sejam fáceis, mas que acalmem aquela criança naquele momento inicial, para que ela passe a se render para o sono. Ela não precisa lutar. Tem criança que está francamente exausta, mas ela luta para dormir, ela não consegue se entregar. Muitas vezes os pais dizem isso para mim: Camila, ela está no meu colo e o sono é inquieto. Tá, eu sei que o sono da criança é agitado, ela não tem paralisia, muitas vezes feixe muscular naquela fase inicial, vai explorar os 4 cantos daquele berço, mas ela não precisa lutar para dormir, ela pode se entregar, porque isso é um processo natural do cérebro. O corpo pede sono e a gente vai te entregar esse sono. Então, esse ritual é importante. Um ambiente escuro, né, que vai proporcionar para ela a garantia de que essa melatonina está sendo protegida. A gente sabe que o grande vilão dessa questão da produção de melatonina é a luminosidade. Então, isso também de dia, porque vai fazer com que o sono se mantenha por mais tempo. É a criança ter pequenos gatilhos, então botar um pijama, porque sabe que é hora de dormir. É o ambiente estar adequado, friozinho, a gente sabe que o geladinho ajuda nessa indução do sono. E silêncio, porque o cérebro precisa descansar, ele não precisa ficar sendo requisitado o tempo inteiro. Ah, Camila, mas passa um carro na rua, um barulho. Tudo bem, mas a gente também não desperta e a gente não volta. Ela tem capacidade para fazer isso, não precisa de um abafador, um ruído que faça isso por ela. Então, o ritual, aquilo que está ali pertinho do início do sono, vai ajudar a gente nessa construção. E a autonomia, que é a gente dar oportunidade, né? Enfim, lá atrás na academia, para a gente fazer um ponto, meu Deus do céu, quantas vezes eu me tremi. Depois ficou natural fazer aquilo ali, mas foi preciso que o staff dissesse assim: vai lá, faz. E a gente tentou andar de bicicleta lá na mais tenra idade. O pai da gente tirou as rodinhas, tirou a mão do guidão. Teve queda? É claro que teve queda. Mas a gente teve também oportunidades contínuas de aprender. O sono é mais ou menos assim. O sono é um comportamento que a gente vai aprender, a gente vai guiar. Então, eu preciso dar uma oportunidade para esse meu filho ver que ele consegue, que eu vou estar do lado dele e que eu vou acolher. Eu não vou sair de perto, mas ele precisa ter essa confiança reforçada para poder se entregar para esse sono. Então, princípios de autonomia. Eu gosto muito de um conceito francês que são as pequenas pausas. Então, a gente precisa dar para aquela criança pequenas pausas. Não é chorou, vai lá. Isso não significa que a gente está sendo, enfim... Isso, pelo contrário, a gente está analisando, a gente está... Vai, filho, eu tô aqui, ó, eu vou. Vai, tenta, entendeu? E é nessa constância, são nessas pequenas autonomias, nessas pequenas oportunidades que a chave vira, e vira. Porque, minha gente, me perdoe, mas pediatria é a melhor especialidade. Porque eles respondem rápido. Então, assim, a gente traz uma perspectiva de exigir aquilo que ele pode nos dar, e eles mostram a capacidade que tem. Então, de fato, mudança de comportamento, de sono, é feito mudança de estilo de vida. Vamos perder peso, o que é que a gente vai fazer? É academia, é a boca que a gente vai ter que fazer uma dieta diferente, às vezes a gente vai precisar até de medicação. Então, é de um dia para o outro que a gente vai ter resultado? Claro que não. É um mês, talvez 2. No sono é mais ou menos assim. Então, a gente precisa de tempo para essas curvas hormonais se encontrarem, pelo menos ali uns 10 dias para a gente entender esse padrão. E a gente sabe que depois de um mês, aí as conexões cerebrais se deram, mas para isso eu preciso de consistência, eu preciso de repetição, principalmente se essa criança está sendo ensinada na fase mais tenra, porque ela não tem ainda o estímulo verbal, o reforço positivo, né? A hora de dormir, a gente vai sentar, vai ler uma história. Então, é o ambiente que vai traduzir para essa criança esse comportamento. Então, eu costumo dizer assim, que se a gente tem rotina, ritual, autonomia como algo a ser estimulado, a gente tende a fazer essa perspectiva acontecer de forma muito natural. Não são todas as crianças que a gente vai precisar efetivamente treinar sono. Hoje em dia, treinamento de sono, vamos fazer consultoria de sono. Não é. 70% das crianças que a gente trabalha na puericultura, rotina, ritual, princípios de autonomia, elas vão desencadear o processo naturalmente. Agora, existe um percentual, 20% a 30%, que vai ter insônia pediátrica. E que a gente precisa intervir. E tá tudo bem, que maravilha que existe isso. Então, a primeira escolha é a terapia cognitiva comportamental para insônia, né? A abordagem que a gente vai fazer com crianças a partir do 6º mês. Quando é que a gente faz antes, Camila? Quando a gente tá dando aquela criança dar francos sinais de que se a gente não fizer alguma coisa,
a gente só está esperando o tempo para poder dar o diagnóstico. Entendi. Então, a gente precisa intervir com algumas técnicas, com algumas medidas dentro da perspectiva daquela idade e muitas vezes a criança já desencadeia esse processo, né? Mas a rigor, o diagnóstico a gente dá a partir do 6º mês de vida e aí a técnica comportamental realmente é esse primeiro caminho para só então a gente pensar em medicação, por exemplo. Legal. Eu estava até estudando, né, essa questão do sono e falando um pouco sobre abordagem mais ampla, eu me deparei com um modelo de atendimento super interessante, né, que a gente estava lendo, que é o PEDS-B-Sated, que é um mnemônico, né, que aí ele coloca o B é behavior, que seria justamente isso que a Camila falou, né, de comportamento, rotina, gatilho para o sono, né, regularidade. O S seria de satisfação, então a qualidade e a percepção tanto do cuidador quanto da criança quando ela for maiorzinha, da percepção dela, do próprio sono. O A seria de sonolência ou alertness, né, que é durante o dia. Como é que essa criança se manifesta? E aí, lembrando que difíceis crianças vão se manifestar com sonolência. A grande maioria seria realmente com hiperatividade, né? Desatenção, aquilo que a gente já vinha comentando e batendo na tecla com frequência. O timing, que seria o T. Então, quais são os horários que envolvem? E aí, aqui entra também um contexto social, né? Qual é o horário que a família dorme, como isso está influenciando, como é a rotina de casa, como é que é realmente o barulho, o ruído nessa casa, e que horas ela acorda para a escola, como ajustar isso. O E seria de eficiência, isso a gente acaba tratando muito quando a gente vê em palissono, né, que seria o percentual do tempo que aquela criança está deitada e qual percentual dela está realmente dormindo. E aí inclui tanto a latência, que seria o período que a criança demora para pegar no sono, quanto os despertares. Ver se esses despertares estão sendo frequentes, se eles são normais, se são esperados, por que está acontecendo. E por último, a duração. E aí entra também a questão de saber que, de acordo com a fase da criança, ela pode precisar de mais horas de sono ou menos horas, né? E aí eu achei super legal esse modelo de trabalho, né? Esse framework, que seria meio que para guiar o pediatra, né? Guiar a pessoa que está atendendo. Às vezes é o otorrino que está tratando o sono daquela criança, para abordar, não só focando em patologias, né? Mas Saber eu da achei- saúde e do sono daquela criança, se Exato. está sendo um sono saudável ou não, né? É como se você intervisse antes de isso se tornar uma doença, né? De realmente promoção de Você um em sono de flagrância, a qualidade. coisa está funcionando, né? Lado a lado com dieta, exercício físico, que a gente acaba sendo mais comum, né? De tratar quando a gente vai falar de mudança de estilo de vida. Mas e eu queria perguntar para Isabela agora, como é esse cuidado com a mãe especificamente, depois assim que o bebê vai crescendo, como é essa reconstrução do ritmo, me conta um pouquinho como tem sido esse cuidado. Acho que é um desafio, cada um vai encontrando um caminho Uhum. que esperamos natural, né? Que conforme a criança for necessitando menos desses cuidados, a mãe possa se voltar para si e para outras coisas. Isso assim, 3 meses, 4 meses, essa mãe já vai conseguir isso. E tem quando isso não está dando certo, né? Como eu comentei do Sim, da exemplo de insônia, uma né? mãe que não consegue dormir, mesmo o filho tá dormindo, né? E mesmo que já faz tempo que esse filho está dormindo e essa mãe não consegue. Por quê? Porque ela quer certificar que o filho está bem, que está dormindo, que está acordado, que está vivo, Sim. né? Deixa babá do lado muitas Alto. vezes, a babá no volume alto, e aí qualquer barulhozinho já acorda, Sim. né? E aí é aquela coisa de muito alerta. Mas, no geral, as mulheres acham um caminho de retornar à profissão, à vida conjugal, à vida no geral. Eu acho que o foco também, que eu acho importante, que realmente é uma fase, a infância, é uma fase muito importante, né? Então, não tem como a gente também diminuir isso, que essa mãe vai precisar, de algum jeito, de dar um pouco mais de dedicação a essa criança. A mãe, a família, mas a gente falando na mãe, principalmente essa primeira infância, até os 6 anos, né? Que é quando essa criança vai estar desenvolvendo todos os hábitos que ela vai levar para o resto da vida. E aí também, a gente tá prevenindo transtornos mentais também. Prevenindo que essa personalidade consiga se formar adequadamente, com um apego seguro, sabendo que os pais estão lá presentes, nessa segurança emocional. Então, realmente, nesse início, as pessoas que optam, hoje a gente tem esse controle,
por ter filhos, vão precisar realmente ter uma mudança, digamos assim, de percepção de escolhas, né? Então, quando você colocou, por exemplo, a hora que a família vai dormir, então muitas vezes a família quer ficar até 10 horas, 11 horas, vou sair para o restaurante, meu filho vai dormir às 10, 11 horas, só que no outro dia a criança tem que acordar de 6, 6 e meia para ir para a escola. A gente pode até se privar, tomar um café e tudo, mas a criança não. Então a gente precisa tomar algumas decisões, né? Então se eu quero ficar até mais tarde, que tenha outra pessoa que possa conduzir essa criança para ir dormir e eu aproveite mais a minha noite ou o meu final de semana. Claro que a gente pode sair da rotina, né? Mas aí ter essa consciência no planejamento familiar é que esse início, depois a criança vai ganhando autonomia, ela vai até ajudando, vai ficando mais fácil. Mas nesses primeiros 6 anos, realmente, vai demandar mais cuidadores. Aí depois dá uma melhorada, depois chega a adolescência, aí tem outra bronca para resolver, leva os meninos na festa, tirar, mundo, drogas, toda preocupação. Depois cresce, eu acho que a preocupação vai diminuindo um pouco, mas nunca vai cessar. Não, pois é. Então, acho que a vida dos pais, depois que você opta por ter um filho, eu acho que isso é algo que você vai levar para o resto da vida, as preocupações. Mas desde que sejam preocupações naturais, né? E não excessivas a ponto de atrapalhar o seu bem-estar e o bem-estar da família como um todo, né? Verdade. Eu acho que você foi certeira, Isabela, eu concordo aí também, porque é perceber que isso é uma fase, né? Por mais que o sono isso vai melhorar e tal, mas na verdade é uma fase longa, às vezes é ali, meia década, um pouco mais, e é uma entrega mesmo. Quando a gente escolheu, a gente às vezes já está ciente disso, às vezes acontece na família de não ter tido a escolha, mas ainda assim é uma fase, né? E aí, cuidar do sono da criança é, de fato, cuidar da família, cuidar da mãe, do pai, daquele ambiente, daquela energia que circula ali, né? Foi uma conversa bem rica, eu achei. Gostei muito. Obrigada, Eu meninas. que agradeço. Queria saber de vocês como encontrar, se tem algum conselho, alguma indicação que vocês possam trazer para quem está ouvindo. Eu acho que eu tenho o meu Instagram, Boa, legal. @camioaguiarcorreia. E lá eu compartilho um pouquinho aí das minhas experiências, das minhas vivências. Eu gostaria de ter até uma literatura assim para indicar, mas eu percebo que muito mais beneficia essas famílias ter um referencial em que eles possam confiar, né? Então, aquele pediatra que ele se sente seguro das recomendações, porque muitas vezes a família ela vai precisar se munir de uma certa proteção em relação à própria família maior para a condução daquele filho. Ah, mas na minha época não era assim. Ah, mas do meu jeito, minha menina não precisa ser desse jeito. E às vezes é importante ela ter esse referencial, às vezes até teórico. Ó, mãe, eu escolhi alguém que estudou para isso e que está preparado e que está me orientando. A senhora teve, ou enfim, a mãe, eu estou falando hipoteticamente, mas já teve sua vez, agora é minha vez. Eu sei que eu vou errar, eu vou acertar, mas eu estou dando o meu melhor. Então, muitas vezes eu acho que esse pediatra, ele é esse primeiro contato, é esse primeiro apoio, é esse primeiro desabafo. E muitas vezes a gente vai canalizar até para o psiquiatra, né? Já teve pacientes que chegaram para mim, eu faço sempre uma triagem antes de pensar em fazer uma medida comportamental, que eu disse, ó, calma, respira, não está na hora para fazer isso. Você precisa estar bem. Você precisa organizar em si o que está desorganizado para a gente conseguir organizar algo externo, como um filho, como uma dinâmica familiar. Então, esse olhar atento desse pediatra vai ajudar a gente a fazer com que essa família alinhe as expectativas. Não é só dizer para ele algo geral, vai melhorar, é fase. Isso é muito cansativo, né? Isso eles não querem, eles querem solução. Então, eu acho que o papel da gente, e aí, enquanto médicos, é diminuir um pouco da dor. Se a gente consegue diminuir um pouquinho da dor daquela família, a gente já está exercendo o nosso papel, sabe? Então, quando eles encontram naquela pessoa um parceiro, eles se sentem muito mais confiantes, até nas decisões que vão fazer, né? Porque ser mãe, ser pai, também é um processo de amadurecimento, né? É transformador. Como ela falou, né? Ninguém nasce mãe. Não nasce, pois é. Então, é preciso também aceitar essa mudança no sentido de que a gente vai errar, mas eu tô tentando acertar. E aí eu percebo muitas vezes isso, sabe? Eles se tornam mais fortes. Não, olha mãe, mas a minha pediatra disse, não, eu tô fazendo isso. E aí, porque veja, uma pessoa que vem influenciada pelas emoções, ela não vai se convencer só pela ciência, né? Então, acho que cabe a gente justamente alinhar isso. Ó, a ciência fala isso, o coração vai dizer isso. Educar um filho não é abandoná-lo, não é ser menos afetuoso, amoroso, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente deve deixar, trazer essa segurança
para essas famílias que procuram a gente. Joia. Inclusive, Camila manda para o psiquiatra e aconteceu, né, de eu atender uma família Sim. e dizer, olha, o que vocês precisam é que seu filho durma, né, para que vocês consigam organizar melhor a vida de vocês. E não indiquei nenhuma medicação nem nada, mandei para Camila, não vou muitas vezes, ficam... Pois é. Tá todo um processo, né, para as pessoas. Mas se fosse assim, uma literatura mais para os médicos, tem um livro de saúde mental da mulher, até do professor Mauri Catilino, né, que ele fez uma organização, que são capítulos mais breves, mais curtos e que aborda muito da parte patológica, né, dos transtornos mentais. Mas o que eu gosto muito nessa pegada afetiva, de entender essa questão de ser suficientemente bom e que isso, esse conceito foi para a mãe, mas que dá para a gente levar para a vida, né? Então a gente não vai ser um médico perfeito, a gente vai ser um médico suficientemente bom. Isso não quer dizer que eu vou, se eu errei, tanto faz. Não, a gente vai estar tentando acertar, vai estar estudando, vai estar se especializando, vai estar buscando mais informações, mas nós somos humanos. E essa humanidade compartilhada ajuda também no paciente, né? A gente reconhecer que nós temos nossos limites, as pessoas que a gente está atendendo também têm, e com isso a gente conseguir chegar afetivamente no entendimento. E aí entra o livro O Bebês e Suas Mães, que é do Winnicott, que tem uma leitura mais fácil, porque foi meio que uma transcrição. A gente está no podcast hoje, na época era transmissão por rádio. E aí o Winnicott, ele fez, durante a Segunda Guerra, ele fez várias transmissões para orientar as mães, inclusive que as crianças estavam passando, né, separando da família, passando por traumas de guerra. E aí ele fez essas transmissões. Então foi o início aí do podcast. E aí transcreveram, e é uma leitura tranquila, uma leitura fácil para pacientes, para médicos, para mães, enfim, que é Bebês e Suas Mães. Lembrando que mãe pode ser entendido como cuidador principal. E esse manifesto antimaternalista da Beria Conelli também acho interessante porque ela traz toda essa visão da importância de como sociedade, como profissionais, nós conseguimos olhar para as próximas gerações, né? E não sobrecarregar uma pessoa como a responsável por esse cidadão, por essa pessoa, né? Somos uma comunidade humana, então precisamos nos apoiar. Perfeito. Legal. Joia, pessoal. Eu queria encerrar o episódio muito satisfeita, agradecendo com vocês. Foi realmente foi uma conversa bem rica. Eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar é realmente se atentar tanto para a criança, mas também para o cuidador, né? E que cuidar do sono da criança é realmente cuidar da casa, cuidar dos pais, cuidar do ambiente. Se você gostou desse episódio, então segue a gente, continua acompanhando os próximos episódios. Obrigada por assistir até aqui.